Olá pessoal, tudo bem? Se vocês retornaram a esse canal, significa que chegou a hora de mais um episódio. Sendo assim, que tal olharmos mais de perto o planeta na época dos dinossauros? Nessa jornada veremos como era a vida dos dinossauros em nosso planeta, desde o seu surgimento até o seu final trágico, causado pelo tão famoso asteroide. Além disso, também iremos mostrar como o planeta mudou e quais eram os seres que conviviam com esses lagartos gigantes. E aí, ficaram curiosos? Então, sem mais delongas, vamos começar. Triássico. Os cientistas dividem toda a história geológica de nosso planeta em vários períodos. Nós, por exemplo, vivemos na Era Cenozoica, que teve início há 66 milhões de anos atrás. Já os dinossauros viveram na Era Mesozoica, que é dividida em 3 subdivisões: o Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Triássico e o Mesozoico em si tiveram início há cerca de 252 milhões de anos atrás, após o fim do Paleozoico, que terminou com o fim do Permiano. O grande marco dessa mudança de eras foi a terrível extinção que ocorreu no final do Permiano. Devido a alguma razão ainda desconhecida, uma enorme quantidade de espécies que viviam no solo e nos mares foram extintas. Os animais vertebrados de grande porte em especial sofreram um dano tremendo. Animais como os pararrépteis do grupo dos sauropsidas e os gigantescos terapsidas, desde animais que estavam no topo da cadeia alimentar do Permiano até diversas outras espécies, desapareceram completamente. Os cientistas calculam que levou cerca de 300 milhões de anos para recuperar toda a diversidade dos seres que foi perdida. Devido à extinção, a hierarquia do ecossistema sofreu uma grande reviravolta. Os sobreviventes dos terapsidas, que reinavam até então, foram forçados a viver uma vida miserável como pequenos predadores detritívoros durante todo o Mesozoico. E aos poucos, a hegemonia do planeta caiu nas mãos dos répteis. Entre as poucas espécies de vertebrados gigantes que escaparam da extinção, podemos citar os arcossauromorfos, que lembram muito um crocodilo ou um lagarto gigante. E foram eles que vieram a se tornar os ancestrais dos dinossauros. Dentro dessa família histórica, o Eoraptor é considerado o representante mais antigo. De forma geral, os dinossauros do Triássico estavam muito distantes da imagem comum de um lagarto gigante. O Eoraptor, que já citamos, juntamente do Lagerpeton e Lagossuchus, eram pequenos répteis muito ágeis e, temendo a ameaça dos grandes predadores, caçavam presas do seu tamanho. Os dinossauros dessa época, como o Ornitossuchus e o Aetosaurus, viviam constantemente temendo a ameaça de outros répteis maiores. Mas como se parecia o planeta naquela época? No Triássico, o supercontinente Pangeia, que se estendia do Polo Norte ao Polo Sul, ainda não tinha se separado. O clima era muito quente e muito seco, e certamente quase todo o supercontinente era coberto por desertos e semidesertos. Mesmo assim, existiam também muitas planícies verdes. Nesses locais viviam plantas primitivas como as pterodófitas, cicatodófitas e coníferas. Esse era um mundo muito mais diversificado do que os dias atuais, onde com a ascensão dos angiospermas, outras espécies foram expulsas para um pequeno pedaço da biosfera, sendo obrigadas a se adaptar ao novo ambiente. O supercontinente Pangeia era rodeado por um mar sem fim, chamado Pantalassa. Dentro dele existia um mar epicontinental chamado Mar de Tétis, onde existia muita vida. Gigantes répteis aquáticos como notossauros e os primeiros plesiosauros dominavam os mares. E em locais mais rasos ainda viviam placodontes de 2 metros de comprimento. Jurássico. O Jurássico teve início há 213 milhões de anos atrás e, como de costume, iniciou-se com uma grande extinção. Não foi tão grande como no Permiano, mas mesmo assim causou um enorme impacto na biosfera. Em menos de 10 mil anos, répteis e anfíbios, sinapsidas e muitas espécies de plantas sumiram do solo terrestre. Os seres marinhos também sofreram um grande dano. E após um tempo depois da extinção, um outro importante evento aconteceu.
o supercontinente Pangeia começou a se dividir em 2 supercontinentes, Laurásia e Gondwana. Esses 2 eventos trouxeram novamente uma mudança no planeta. Podemos afirmar que o Jurássico foi o início do domínio dos dinossauros. Com a extinção de outros grandes répteis terrestres, que eram seus rivais no Triássico, puderam se encaixar nos espaços vagos do ecossistema. Dinossauros famosos como o Diplodocus, o Brachiosauro e o Apatossauro caminhavam a passos largos durante o Jurássico. Mas esses gigantes dinossauros eram todos herbívoros e não representariam uma ameaça imediata a um ser humano. Um único perigo possível seria o de ser esmagado por engano. Além dos herbívoros saurópodes, também haviam dinossauros carnívoros do grupo dos terópodes. Eles caçavam diversas presas como o alossauro, ceratossauro e monolofossauro. Ainda é possível que predavam outras espécies de terópodes maiores. Por outro lado, os anfíbios diminuíram muito durante o Jurássico. Após o Carbonífero, eles viveram como grandes animais, semelhantes aos atuais crocodilos. Mas durante o Jurássico, os anfíbios tenospondilos quase foram extintos completamente, e muitos anfíbios foram se tornando mais semelhantes às atuais rãs e salamandras. Entre os seres mais interessantes do Jurássico, também há o famoso Archaeopteryx. Será que esse pequeno ser realmente podia voar? E se podia, como era possível? Até hoje, esse debate ainda é feito entre os cientistas. Mas, seja como for, devemos considerá-lo uma das espécies ancestrais que está ligada diretamente às aves atuais. Ao que tudo indica, nessa época, os pterossauros ocupavam a posição de animais voadores, que podiam voar livremente pelos céus. Os pterossauros, que já haviam surgido no final do Triássico, atingiram o seu apogeu durante o Jurássico. E entre eles, existiram diversas espécies. Espécies terrestres, espécies que viviam nos mares, espécies carnívoras e espécies detritívoras. Possui uma riqueza de espécies tão grande que daria para fazer mais um vídeo falando sobre isso. Além disso, acredita-se que o Jurássico foi o período em que os primeiros mamíferos surgiram entre os terapsidas. Mas, infelizmente, não vamos poder apresentá-los, devido ao fato de que, além de muito pequenos, pouquíssimos fósseis foram encontrados. Mas é provável que se parecessem com os roedores modernos, como ratos e esquilos. Assim como os ornitorrincos e equidenas modernas, animais que mais conservam as características de seus distantes ancestrais, os antigos mamíferos também botavam ovos. Cretáceo. O Cretáceo foi a última e mais longa era do Mesozoico. Teve início há 145 milhões de anos atrás e durou até a colisão de um asteroide há 66 milhões de anos atrás. No início do Cretáceo, o planeta havia sofrido um leve resfriamento, com locais de alta latitude tendo frequentes invernos gelados. Mas depois disso, o planeta voltou a se aquecer. A separação dos supercontinentes Laurásia e Gondwana avançava gradualmente. E já no final do Cretáceo, os continentes já tinham formato semelhante aos atuais. Mas algumas partes ainda eram incompatíveis, como a Europa, que era um gigante arquipélago. Para os grandes répteis, o Cretáceo foi o ápice da evolução e também o auge do seu longo domínio sobre todo o ecossistema. Um período onde tiranossauros e diplodocus caminhavam pelo solo, pterodáctilos voavam pelos céus e plesiosauros dominavam os mares. Esse foi o Cretáceo. Os dinossauros também habitavam as regiões polares do período de resfriamento. Possivelmente hibernavam durante o inverno ou eram muito bem protegidos por uma pele coberta de penas. Atualmente, os cientistas acreditam na possibilidade de que muitos dinossauros daquela época eram cobertos por belas penas. Os mamíferos continuaram sua evolução e as aves finalmente surgiram. Porém, a maioria delas viviam principalmente no solo. Atualmente, alguns cientistas acreditam que as aves não são simples descendentes dos lagartos, mas descendentes de dinossauros que fazem parte dos verdadeiros ornitísquios. Ou seja, o pombo ou pardal que está voando do outro lado de sua janela talvez seja um parente de um tiranossauro. No Cretáceo também surgiram as atuais angiospermas, que se espalharam rapidamente por todo o planeta. E no meio dessa vegetação,
os pequenos mamíferos, incluindo os ancestrais dos marsupiais, caçavam suas presas. Resumindo, o planeta dessa época possuía uma aparência misteriosa, onde o antigo, vindo do Mesozoico, se mesclava com o novo, que já se assemelhava à natureza dos dias atuais. O vídeo de hoje está chegando ao fim. Muito obrigado por assistir. Esperamos que você tenha gostado. Os 3 períodos do Mesozoico estão tão cheios de fatos interessantes que podemos preparar um vídeo individual para cada um deles. Além dos dinossauros, ainda podemos apresentar muitos outros episódios sobre os mamíferos, as primeiras aves, pterossauros, anfíbios gigantes, primeiras flores e etc. Se você tiver interesse, por favor, nos conte aqui nos nossos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e compartilhar em suas redes sociais. O seu apoio é a fonte de crescimento e evolução do nosso canal. Então, vamos ficando por aqui, mas nos veremos em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até mais!